Cheguei em Palmelo, aos meus 18 anos, levando uma irmã para tratar desenganada com cirrose. Inclusive, até de São Paulo, ela foi levada pelo esposo, que era um ex-combatente, e lá ela foi desenganada. Quando nós vimos que não tinha mais recurso, a minha mãe pegou e levou para Palmelo. Foi aonde conheci Jerônimo Cândido Gomide, Jerônimo Candinho. E lá eu não conhecia o Espiritismo. Fui conhecer o Espiritismo lá, a minha família toda. Então, lá eu desenvolvi a mediunidade e fui trabalhar com ele, com Jerônimo Candinho, que acompanhei ele por 30 anos. Eu, João Gonçalves, falar de Palmelo é uma honra, pois morei 35 anos naquela cidade, graças a Deus fui muito feliz. Me casei com a Terezinha de Jesus Gonçalves, que veio de Piracanjuba, e tivemos 2 filhos, nasceram 2 filhos naquela cidade, Irão Gonçalves e Antônio de Pádua Gonçalves. Eu e meu marido, João Gonçalves, acompanhava ele, mais eu, que era um médico que sempre acompanhava, não tinha horas. Pensão, tinha tantas pensões que eu não sei mais a quantia de pensão que tinha, inclusive da minha sogra, que foi a primeira pensão do Palmelo. Vinha gente de todo canto, ele, vocês vão lá para a pensão, o Jerônimo Candinho dizia, vai lá para a pensão da comadre Flauzina, tá? E ali foi enchendo de gente, e aí foram abrindo mais pensões. E a cidade de Palmelo, quando eu cheguei, era pequena, foi aumentando, aumentando, e Jerônimo Candinho ali junto. Pessoa maravilhosa, que para mim, para nós, chegamos lá, todas as pessoas foram para lá, teve Jerônimo Candinho como um pai. Que a origem da fazenda Palmelo, ela se deu na versão do IBGE, que essas terras pertenciam ao Barão de Palmelo. Quem era Barão de Palmelo? Era o guarda-morte de Dom Pedro II. No período das Sesmarias, essas terras nessa região foram doadas a ele. Mas há uma controvérsia, segundo uma nova pesquisa, que do senhor Jaci Siqueira, um escritor goiano, ele comprova através dessa pesquisa que não existe nos anais da história de Goiás a passagem de Barão de Palmelo nessa região, ou seja, no estado de Goiás. Então, a origem da palavra, ou seja, da cidade Palmela, ou seja, Palmelo em consequência da vinda da região de Portugal, de uma província de Lisboa, por nome de Palmela. Naquele período vieram para essa região pessoas da região de Palmela, dessa província, e se instalaram nessas mediações. Mais tarde, deparamos com um documento do senhor Gervásio Branquinho Primo que mostra e fala de um senhor Palmelo. E ali podemos observar que os moradores dessa região, da fazenda Palmelo, eram os Nunes, que são descendentes desse senhor Palmelo, mas não Barão de Palmelo. Mais tarde, essa região foi sendo subdividida, essas suas propriedades. Por quê? Porque os Nunes que aqui existiam eram descendentes desses Palmelo. E mais tarde encontramos nos registros a vinda de alguns paulistas, que vieram primeiro os branquinhos, na figura do senhor Capitão Gervásio, que se instalou nessa região em busca de terras. Depois vieram os damásios, também da mesma região de São Paulo, que são os damásios. E mais tarde chegou também os paulas. Mas o que consta
nos ofícios da história de Palmelo é a participação dos Branquinhos e dos Nunes na fundação do Centro Espírita Luz da Verdade. Hoje, o centro conta com 156 médiums aptos para o trabalho e muitos outros que estão aí lutando para dar início à sua jornada na tarefa da mediunidade. Jovens que trabalham com a infância, jovens que trabalham com a mocidade, que realizam as atividades de sopa, de campanha fraterna, para fazer as cestas para as famílias carentes. Então nós vemos que em tudo isso é o bem que está prevalecendo no coração dos palmelinos, daqueles que abraçam a causa do bem. O capitão Gervásio tinha o dom da hemopatia. Ele distribuía remédios. E mais tarde, o seu neto, que é Josino Cândido Branquinho, herdou também esse dom do avô e passou a manipular remédios e fornecer para as pessoas doentes que por aqui circulavam. Com isso, ele criou-se uma farmácia e quando as pessoas que o procuravam, ele dava o remédio, mas ele percebia que não bastava só o remédio, era necessário algo mais. E como ele já tinha conhecimento da doutrina espírita, ele começou juntamente com seus familiares, que já era um entrosamento já dos Nunes com os Branquinhos, com os Damásios, formar uma corrente de passe. Então ele percebia que quando ele dava o passe, muitos melhoravam. Mais tarde, chega um outro paulista. Esse paulista já tinha grande conhecimento da doutrina, porque ele conviveu com Eurípides Barçanufo em Sacramento, devido à sua sogra, que também era portadora de problemas mentais. E quando ele se mudou para essa região, ele trouxe o Evangelho. Então, o que se consta através da história oral, que foi o seu Francisco de Paula, que trouxe o primeiro evangelho para essa região, o Evangelho segundo o Espiritismo. Meus pais aqui vieram em busca do tratamento espiritual, eram católicos, frequentavam a igreja, mas conhecendo o seu Jerônimo e conhecendo a doutrina espírita, se tornaram espíritas e continuaram nessa tarefa. É interessante notar que nós somos 5 irmãos. Os 3 primeiros têm nomes de santos da Igreja Católica. O primeiro, José, Maria Nazaré, minha irmã, e Maria Auxiliadora. A partir do momento que meus pais conheceram o seu Jerônimo, conheceram Palmelo, se tornaram espíritas. E tiveram mais 2 filhos, que naturalmente foi minha irmã e eu. E ela então chama-se Maria Madalena, que é o nome da mentora espiritual de Palmelo, e meu nome é Barçanufo.
em homenagem ao grande professor de Sacramento, mestre de Jerônimo Candinho, Eurípides Barçanufo. E o senhor Antônio Damásio, seu filho mais novo, Dorcelino Damásio da Silva, de repente aparece doente. E essa doença trouxe grande transtorno na família Damásio. Ele buscou todos os recursos necessários para esse filho. Não teve nenhum sucesso. Como o senhor Filemon Nunes e o senhor Josino Cândido Branquinho já tinham alguns conhecimentos sobre Jerônimo Cândido Gomide, o trabalho que ele já estava realizando na Fazenda do Pico. E várias pessoas aqui da região iam até a Fazenda do Pico em busca de socorros. Aí orientou o senhor Antônio Damásio, que já aqui já não tinha mais recurso para o filho, que o levasse até a Fazenda do Pico, à procura de Jerônimo Candinho. Era um médium que estava realizando grandes curas. São Antônio relutou, porque sabia que se tratava de coisa de doutrina espírita e de espiritismo. Mas perante o sofrimento do filho, e com a fala, com o reforço do senhor Francisco de Paula, eles resolveram levar o senhor Dorcelino até a Fazenda do Pico. Dentro de uma semana, ele já estava bem melhor. E o senhor Antônio começou a entusiasmar com a cura do filho. Eu convivi com ele na minha época de infância. E era uma alegria quando a gente via o seu Jerônimo andando pelas ruas. E ele tinha um carinho especial com as crianças. Ele vestia um terno e com esse terno ele carregava consigo sempre balinhas, bolachas, e a criançada gostava de chegar perto porque ele distribuía as balinhas, as bolachas, e a gente ficava muito feliz. Já era de idade o seu Jerônimo, mas ele sempre tinha uma palavra para os jovens na época. Ele tinha um rompante firme e dizia assim, mocidade de Palmelo. Então, quando ele dizia assim, ele estava se referindo ao futuro de Palmelo. E a gente via a preocupação dele em relação às atividades do centro. Aqui meu pai era lavorista, tocava, mexia com fazenda, né? E ele assumiu aqui o primeiro centro espírita, um rancho de capim, de pai de Baguaçu. E desse rancho ele foi trabalhando com a turma e fundou um centro de adobo. Naquela época não existia tijolo. E para aí ele veio lutando para acabar de criar nós na pequena, né? E pregando o espiritismo e lutando muito pela educação. Meu avô realmente e a minha avó, juntamente com seus seguidores, citaria aqui alguns nomes, que seria, por exemplo, Dona Cecília do Lar, Dona Vânia Arantes Damo, Bortolo Damo, Barçanufo e muitos outros unidos realmente deram grande oportunidade a todos aqueles que vieram buscar o lenitivo, a cura, a tranquilidade, a paz e o sossego. Ele tinha muitos fiéis, companheiros dele, que lutavam por essa causa. Né? Veio as curas espirituais, sobre obsessões, fez o primeiro um sanatóriozinho pequeno de Taba. Aí desenvolveram o trabalho, lutaram, conseguiram fazer um sanatório melhor aqui embaixo. Aí, com aqueles que iam curando, iam tomar por fé e passavam a gostar de Palmelo e fundavam uma casinha, outros faziam um rancho. E aqui a cidade foi crescendo no ponto que está hoje. Então, vieram pessoas de todo mundo em busca do tratamento espiritual. No Brasil, tinha uma carência muito grande de centros espíritas e de atendimento espiritual. Mas Palmelo ficou conhecido no Brasil todo e vinham pessoas, porque era comum dizer assim, a pessoa está com problema espiritual, leva para Palmelo. E chegavam aqui, encontravam a cura, o alívio e encontrava principalmente o conhecimento
Muitos aqui vieram morar, mas uma grande parte levaram daqui o conhecimento que adquiriram para fundar novos grupos de trabalhos nas suas cidades. Do Dorcelino, aí sim que passou a vir muitas pessoas nessa região. E eles resolveram então criar-se o Centro Espírita. Formaram um grupo de cavaleiros, consta na história oral que eram mais ou menos 15 cavaleiros, que numa madrugada saíram para a Fazenda do Pico para uma orientação para a fundação do centro. Chegando lá, o Sr. Jerônimo falou assim, bem, vocês querem fundar um centro? É necessário realmente fundar um centro naquela região, porque ali é uma região que o perfil das pessoas que passam por ali realmente é de problemas mentais. Há uma grande necessidade de fundar um centro ali. Ele busca a orientação através da psicografia de Dona Chiquinha. Trabalhava com Dona Chiquinha, Santo Agostinho. Na mensagem, ele dizia o seguinte, da necessidade da fundação do centro, ele já deu todas as coordenadas, as diretrizes para a fundação do centro, inclusive o local, e que o nome do centro seria Centro Espírita e Luz da Verdade, e que a mentora seria Maria Madalena, e que o secretário seria Padre João Sancler da Cruz. Eu costumo dizer que Palmelo está localizado numa região geográfica estratégica, no centro do Brasil, no Planalto Central, facilitando assim essa divulgação, principalmente naquela época, porque hoje já não existe mais fronteiras com a globalização e a internet. Mas na época em que o Jerônimo atuou, pela localização, foi uma forma de divulgar para o Brasil inteiro a doutrina espírita. Jerônimo Candini nos informou anos atrás que quando ele foi construir o sanatório Eurípides Barçanufo, ele recebeu a informação direta de Eurípides da localidade onde ele deveria construir o sanatório. E ele até questionou, porque naquela época era distante do córrego Caiapó, e ele achava difícil abastecer o sanatório com água, sendo um pouco distante. Então ele achava que deveria ser construído lá embaixo, na beira do córrego, para facilitar o processo de abastecimento de água. Uma das colônias espirituais que eu tive a felicidade de visitar foi a colônia Nova Esperança. É uma colônia que fica sobre a cidade de Palmelo e que se estende também, formando um grande coração que abrange Caldas Novas, Morrinhos, Ipameri, e a parte em que ela está mais próxima da terra é Palmelo. É uma colônia muito grande, ela é inclinada, essa parte próxima a Palmelo, ela fica bem perto do solo, o que chega a causar, juntamente com as forças da terra, do solo, as erosões que se apresentam aqui. E essa colônia espiritual, ela tem uma função muito grande no setor da cura, dos fluidos positivos capazes de revigorar as pessoas. E foi quando o engenheiro localizou o ponto geodésico. Aí ele entendeu o porquê da construção do sanatório e também, em seguida, do colégio naquela região. Esse profissional que veio para construir o sanatório na época,
quando chegou nas proximidades onde hoje é a porta do sanatório, ele constatou que a bússola girava muito rapidamente. E viu que havia alguma coisa de diferente ali. E ficou então registrado esse ponto de concentração de energia. Hoje, às vezes, a gente faz pesquisas, mas não são em todos os horários que a gente consegue essa concentração de energia. Imagino que esse ponto, ora, ele muda de local, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda. Mas já constatamos algumas vezes esse ponto geomagnético. Mas tempos depois, ele veio a ter conhecimento que estava sendo construído o sanatório ao lado da localidade onde se encontrava esse ponto geodésico, que é uma convergência de energias que beneficiaria todo o tratamento daqueles que viessem a procurar o tratamento no sanatório Eurípides Barçanufo. Então tem tudo a ver essa emanação de energias com esse ponto geodésico, até mesmo porque já fomos informados por Jerônimo Candinho que a função desse ponto geodésico, uma das funções do ponto geodésico é a purificação do ambiente com uma troca de energias que acontece em determinado momento, que a gente não pode precisar qual a hora, qual o momento que vai acontecer essa troca de energias, mas que já foi vista pelos médiuns videntes, que acontece em forma de espiral, energias benéficas que descem do plano espiritual e que sobem, que são sugadas em forma aspiralada também, as energias negativas que encontram-se nessa região. É uma cidade, porque a Polônia, na verdade, ela é uma cidade muito grande, onde tem, além dela ter essa forma ampla de um coração, ela sobe em espiral, direcionando-se para o alto, onde ela leva informações da Terra para os planos superiores e de onde ela traz também os fluidos positivos de planos superiores para a Terra. Então favorece até mesmo a atuação do trabalho dos médiuns. Favorece a atuação do trabalho da equipe espiritual que atua no campo espiritual de Palmelo. O que levou o Chico a dizer uma certa vez para uma senhora que se ela viesse em Palmelo, e só pela vibração que a cidade emite, ela já teria um grande benefício na cura dos males que a afligia. Então, Palmelo hoje é conhecida como a primeira cidade espírita. Por quê? Porque ela tem como marco, como princípio, o Centro Espírita Luz da Verdade. Porque é normal a gente ver na história de cada cidade que cada uma foi fundada ou em torno de uma capela, ou de um garimpo, ou de um rio. Então, a história de Palmelo é diferenciada na sua fundação, porque é a única cidade que temos conhecimento que foi fundada em torno de um centro espírita. Quando o seu Jerônimo perguntou para os espíritos, onde iriam encontrar professores para as escolas, onde iriam encontrar pessoas para trabalhar, os espíritos responderam: preocupem com a sua tarefa. As pessoas para dedicarem às mais variadas atividades, elas chegarão. E por aqui passaram
muitas pessoas, muitos trabalhadores. Jerônimo Candinho foi um discípulo de Eurípides Barçanufo. O Sr. Jerônimo, quando chegou no colégio Allan Kardec, ele só conhecia as noções básicas, né? Ele sabia ler, sabia contar, sabia fazer contas, né? Tocava viola, já com quase os 18 anos, né? Ele sentia-se, de certa forma, envergonhado de estudar com aquele grupo de alunos pequenos. E um dia chegou em Eurípides Barçanufo e falou com ele que ia dispensar. Era muito grato a ele, mas que ele ia pedir a dispensa de sua matrícula. Porque ele sentia-se envergonhado de estudar junto àquele grupo de alunos menores. Mas Eurípides, sabendo do seu potencial, disse para ele: não, você não vai desistir. Eu já conversei com os alunos dos cursos superiores e eles vão te auxiliar. Você vai estudar e no final do ano, você é muito inteligente, você vai ter condições de ser aprovado para outras séries. E foi o que aconteceu. E a partir daí, ele passou a ter o Eurípides como seu grande líder, por 2 motivos. Pela cura de sua mãe e também pela consideração do professor Eurípides como mestre. Minha avó era portadora dessa obsessão. Aí ele fez uma promessa a Deus para proteger esse povo, né, que vinha sofrendo desse mal. Foi onde ele fundou o sanatório, fez um primeiro lá embaixo, depois passou para cima. E a partir desse período, ele passou a colaborar também no Colégio Allan Kardec, como monitor, como enfermeiro e como auxiliar da faxina, da limpeza. Em um determinado período, o senhor Eurípides falou com ele: Jerônimo, estou prestes a desencarnar e você tem uma grande missão numas terras bem longe daqui. Então se prepara, porque você precisa de levar esses conhecimentos. Substituto tem, pode não ser a mesma altura. Com o Eurípides Barçanufo, meu pai nunca foi substituto dele na altura. Mas fez o que ele podia fazer, né? Após o desencarne de Jerônimo, ele vem para a região de Goiandira, próxima a Catalão. Funda-se um centro, junto com os companheiros que tinham vínculo com eles em Sacramento. E também trabalhando junto com seu pai nas lavouras, mas à noite ele evangelizava aqueles companheiros, né, que trabalhavam com eles, mas que ele via que eram analfabetos. Então, todos os locais por onde o Sr. Jerônimo passava, ele estava alfabetizando. E não mudou também em relação ao Palmelo. Porque quando ele chegou aqui, ele começou a ficar desanimado. Teve um período que ele desanimou. Ele já estava pensando em mudar para outra religião. Ele era muito questionador, mas ele era extremamente fiel a Eurípides Barçanufo. Porque quando sua mãe estava doente, quando ele já não tinha mais nenhuma esperança da cura da mãe, um dia, ele olhando para a mãe e observando como ela estava debilitada, como ela tinha envelhecido, né, devido não pela idade, mas pelos problemas que ela tinha, ele fez uma intenção com ele mesmo, que se um dia ele encontrasse uma pessoa que curasse a sua mãe, ele seria eternamente o seu escravo. Agora, o Palmelo, parece que era um pedacinho aqui no Goiás, foi predestinado a abraçar o Evangelho. Ele achava que não podia ter analfabeto. O Brasil tinha que acabar com o analfabetismo. Portanto, lá na fazenda que eu nasci,
ele já criou a aula noturna. Ainda falava para os médicos, ó, aprenda a ler. Não estou pregando para vocês, vocês não leram o evangelho, eu posso pregar o que eu quiser aqui e vocês vão acreditar. E chegando em Palmelo, ele arregaçou as mangas mesmo. Nesse período que ele desanimou, que ele achou que não era aqui o local dele, ele recebe uma mensagem de Eurípides, dizendo para ele que era aqui sim. Aqui ele estava no local certo e pediu a ele que só saísse daqui quando desencarnasse. E aí sim, ele fortaleceu, porque a grande missão dele era justamente edificar essa cidade espírita. A minha mãe, para mim, era um médico fabuloso. Porque eu vi muitas vezes ela receber de Adolfo Bezerra de Menezes o diagnóstico, de acordo com o pedido da Receita, para aquela pessoa que ela nem estava vendo. E o Bezerra de Menezes vinha através da mediunidade dela, passava o diagnóstico, o que ele sofria. Passava, às vezes, um medicamento, muito poucos, mas tinha algum que ele já prescrevia ele. A vida deles era assim, levantava cedo, ela ia tirar, psicografar, né, as receitas, eu já era aqui ele tinha uma fila enorme, vinha um quarteirão de pessoas para pedir receita, para receber tratamento. E ela fazia a parte dela, psicografava e ele dava a receita. E a gente tinha a farmácia e trabalhava. Na farmácia atendia o povo, e era muita gente que vinha, muita coisa que tinha. E a vida deles foi dedicada primeiro para ajudar as pessoas, para pregar o espiritismo, né? E a dona Chiquinha às vezes estava fazendo um almoço, ou cuidando lá da cozinha lá. Chegava uma pessoa passando mal, ele chamava, Francisca, vem aqui. Ela largava tudo, tampava as panelas lá e vinha na maior boa vontade, desprendia de tudo e vinha, dava o passe, recebia o espírito, fazia o tratamento. Numa boa, não achava nada difícil para ajudar as pessoas. E em 53, a grande preocupação dela era a emancipação dessa vila. Ele entra na política como vereador para Pires do Rio e em 53 ele consegue a emancipação política da cidade. Bem, aí torna mais fácil, mas já estava construído o sanatório, já tinha iniciado a construção do colégio. E com isso ele foi o primeiro prefeito eleito de Palmelo. E um dos seus primeiras atitudes, ou seja, o seu primeiro despacho junto à Câmara dos Vereadores foi que o pedido para que Palmelo tornasse-se conhecido mundialmente como a cidade da paz. O dispensário foi fundado junto com o Centro Espírita Luz da Verdade, né? Que ele pertence ao Centro Espírita Luz da Verdade. Foi em 1929 e foi iniciado pelo senhor Dionísio José de Melo. Mas o seu Dionísio, através de uma consequência que houve com ele, então ele abandonou e mudou para Catalão. Aí o Jerônimo Candinho, no dia 25 de dezembro de 1969, ele me chamou lá na casa dele e falou para mim assim: eu quero te dar um presente. Aí eu falei: ó, perfeitamente, um presente é maravilhoso. Ele falou: eu quero te entregar o dispensário São Vicente de Paulo
para você dar continuação na construção e zelar dele. Então, eu falei para ele, não, senhor, eu não aceito. Mas eu chegando ali de frente ao Hotel Minas Goiás, tinha um pomar de 24 pés de manga, e lá tinha um periquito, esses periquitinhos da asa amarela, verde da asa amarela, comendo uma manga muito no último galho. E aquele ali me comoveu. E eu fui e pensei, meu Deus, aonde tem uma fruta que um homem não vai, tem um periquito comendo. E aquilo eu chorei dentro. Mas falou no meu ouvido, que eu tenho a mediunidade auditiva, né? Falou no meu ouvido, que eu gostasse e pegasse o presente. Eu acho esse caso lindo, porque eu tive a oportunidade de entrevistar a pessoa que eu convivi tanto, mas não sabia do caso dele. E eu entrevistei ele uma semana antes do desencarne dele. Ele é uma pessoa saudável, bem, né? Estava dirigindo a Goiânia para uma cirurgia e ele desencarnou na cirurgia. É o senhor José Guanabara Lima. Ele me contou o seguinte, que ele era uma criança saudável, um adolescente saudável, de uma família, de certa forma, equilibrada, e um rapazinho cheio de vaidade como qualquer um adolescente. E de repente começou uma dor na sua perna, no seu pé. E a dor foi subindo. E essa dor atrofiou os seus membros inferiores. E ele foi se atrofiando. Então ele já não movimentava mais os seus membros. E quando aqui chegou, né, carregado nos braços do seu irmão, esse não tinha muito recurso. E o Sr. Jerônimo, quando assim que chegou, ele percebia que muitas pessoas chegavam aqui, não tinham condição nenhuma para ficar para os tratamentos. Então foi quando ele criou o dispensário São Vicente de Paulo. Então de 1975 para cá, então nós mudamos o programa daqui, entendeu? Mudamos o programa de internar pessoas aqui que não têm família. Mesmo que têm família, mas são abandonados pela família. Então, dentro desse prazo, comigo aqui, já desencarnou 70 mulheres, viu? E hoje eu tenho 18 mulheres aqui, viu? Eu tenho aqui 2 mais de 100 anos, e tem umas mais novas também que são abandonadas, inclusivamente elas são até aqui de Palmelo, porque quando o sanatório fechou, ela estava na direção, ela estava no sanatório. Mas como o sanatório fechou, então o promotor designou que eu pegasse elas aqui. Então são as meninas mais novas, mas são pessoas necessitadas. Então ele me fez 3 pedidos. Não abandonar o dispensário, não falar não para ninguém e não fazer parte de coisas que não eram de Palmelo, entendeu? E no momento do desencarne dele, de acordo, a neta dele passou para mim, a palavra dele foi o seguinte: amor, união, fraternidade entre os homens. E ele pegou, mandou ela trazer essa bengala e me entregar. Então, quando ele criou o dispensário, ele não fundou o dispensário com a intenção de ser um abrigo de idosos, de velhos como é hoje, para idosos, né? Mas criou-se para acolher as pessoas que aqui chegavam e que não tinham condições e recursos para ficar em pensões. E o rapaz foi encaminhado, né, para o raio-x, que é o exame de enfermos. Então, todas as pessoas que chegavam para submeter um tratamento eram encaminhadas para o exame. Com relação ao raio-x, normalmente o que acontece nas outras casas espíritas é um processo de triagem para o ingresso do paciente no tratamento da casa. Em Palmelo é um tanto quanto diferenciado. Essa triagem acontece em forma de raio-x espiritual, onde o médium vidente, pela sua mediunidade, ele oferece um esclarecimento com relação aos nossos problemas físicos e os problemas espirituais. O médium recebe a presença do paciente na sua frente e ele fala do seu quadro físico e do quadro espiritual
deste paciente. É como, por exemplo, se o paciente está acometido de um processo infeccioso, renal, estomacal, ele vai receber o diagnóstico. Quando ele foi colocado na frente dos médiuns videntes, os médiuns falaram: Sr. Jerônimo, esse rapaz tem espíritos que o assedia em forma de um peru. O Sr. Jerônimo pegou o seu pulso direito e falou para ele assim: rapaz, qualquer um desses espíritos, que eram 3 espíritos em formas de peru, qualquer um desses espíritos deve ser melhor que você, porque o peru é o símbolo do orgulho. O menino desmontou, porque estava esperando outro diagnóstico. Ele pegou e falou para ele: você só tem um remédio que te cura. Evangelho, evangelho, evangelho. Ficou decepcionado. E mais decepcionado ele ficou quando ele ficou sabendo que evangelho tratava-se de um livro e ele era analfabeto. E ele vai receber umas orientações de que precisa ficar deitado tantas horas na mesma posição, ele vai permanecer nesse local por tantos dias, até receber novamente novas orientações para que ele possa retornar ao seu lar, ainda num processo de repouso, mas não tão absoluto, para continuar o seu tratamento. Um dia ele estava lá desanimado na cama, né? De repente ele olha assim: ó, Sr. Jerônimo. E ele assustou, porque o Sr. Jerônimo era uma figura que impressionava pela sua postura, pela sua seriedade, pelas suas palavras diretas. E levou aquele maior susto. O Sr. Jerônimo chegou e falou assim: menino, você sabe orar o Pai Nosso, rezar? Ele falou: sei, sim, senhor, minha mãe me ensinou. Ele falou: bendita mãe, então você vai orar o Pai Nosso. Para todos aqueles que aqui chegam, porque aqui nessa casa todos têm que fazer alguma coisa. Olha, normalmente a cirurgia espiritual, quando o médium chega para fazer o trabalho de cirurgia, que o paciente está deitado, normalmente a gente pensa que vai acontecer algum corte, vai acontecer alguma incisão, uma coisa assim. E é muito pelo contrário. A cirurgia se dá no perispírito do paciente. Assim como as doenças se instalam primeiramente no nosso perispírito pelo acúmulo de energias negativas localizadas e que vem a refletir no nosso corpo físico, as cirurgias também se dão no nosso perispírito. 30 dias depois, ele já conhecia as letras, porque os membros da mocidade, os rapazes da mocidade, começou a alfabetizá-lo. Tempo depois, ele que fazia a leitura do Evangelho na prece das 6 horas que era realizado no dispensário. E todos que chegavam no dispensário, ele perguntava: você sabe rezar o Pai Nosso? Se a pessoa não soubesse, ele ensinava. E com isso, ele adquiriu a sua cura. Não uma cura como ele gostaria, certo? Porque ele não andou mais. Mas ele passou a se locomover num tamborete. E ele ficou conhecido na cidade como Zé Tamborete.
O Damo, que é o Bortolo Damo, ele saiu da Itália aos 23 anos de idade e veio para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, ele apresentava sintomas que eram desconhecidos pela família que aqui morava, um tio, e que achou que era um processo assim que precisava ser curado através da medicina. E levou ele para vários tratamentos, até que depois de 7 anos de tratamento intensivo, ele pôde receber um passe no Centro Espírita Bezerra de Menezes, em São Paulo, e desse passe abriu para ele um novo horizonte. Ele compreendeu que o processo dele não tinha nada de material, era totalmente mediúnico, e que se ele seguisse a doutrina espírita, estudando, trabalhando, educando a sua mediunidade, ele poderia realizar muito bem e também ficar bem. E foi o que aconteceu. Ele chegou em Palmelo em 1958 e aqui chegando ele se dedicou de corpo e alma a esse trabalho da mediunidade. Eu tinha 10 anos quando eu vi o primeiro espírito, viu? E esse espírito me deixou uma dor de cabeça. Eu tinha 10 anos. E isso o doutor não me curou, porque o fluido do espírito me atingiu por cima do olho. E eu estava com a minha mãe. E lá onde aconteceu isso, tinha uma volta, mas foi no armazém, e lá era denominado como assombrado. O povo via assombração lá. E a minha mãe vai comigo lá no armazém, e eu já fui sair de casa da fazenda do meu pai, já pensando naquela assombração, viu? Porque o sol estava baixinho. E nós chegamos lá, a minha mãe muito boa de assunto, danou conversar toda a vida e foi escurecendo. E eu já saí de lá pensando na assombração. E quando chegou naquela estrada, eu vi um homem de braços abertos. Aí eu falei para minha mãe, mãe, tem um homem de braço aberto e cuidado o cavalo não pegar ele. Ela falou, menino, aí não tem nada de homem não. E como não tinha mesmo, tinha um espírito, né? E aquele espírito me deixou a dor por cima do olho. Mas a minha mãe não via porque ela não tinha evidência, então não via. Mas o Damo, ele trabalhou muito, principalmente com a mediunidade de efeitos físicos. Então ele fabrica naturalmente uma grande quantidade de ectoplasma. E esse ectoplasma é um merecimento muito grande dele ter essa oportunidade de agora se manter assim nesse repouso forçado, porque é uma forma de ir amenizando essa fabricação ectoplásmica, porque isso dificultaria muito o espírito dele adentrar o mundo espiritual de uma vez, porque é uma carga de energia, muito matéria, muito pesada. Então acredito que ele está nesse processo agora em que ele está se purificando interiormente, amenizando, e também aquele pedacinho em que ele fez tanto pelos outros e agora é o momento dele provar o que ele fez para ele mesmo, o que realmente ele conquistou em questão de paciência, de entendimento, de fé, o que ele sempre receitou para os outros. Eu passei mal uns 8 dias, me aplicaram por Gandipu, que naquela época da fazenda era o remédio das fazendas, né? E lá na fazenda do Douradinho, dividindo com a fazenda do meu pai, a fazenda do meu pai chamava Corgo do Capão Bonito. E na fazenda do Douradinho tinha o seu Barão. O Barão é irmão da Dona Chiquinha, viu? É aquele que está lá naquele retrato lá, ó. Ele trabalhava espiritual. Mas naquela época a gente não podia falar em trabalho espiritual. E meu pai me pega e me leva lá no Barão, para o Barão me benzer. Ele tinha nome de benzedor. Eu fui. Chegou lá, ele me pegou, pôs num banquinho e levou a mão dele por cima do meu olho. E falou para mim assim, você está melhorando? Eu falei, não, eu não tenho mais nada, não. Aí ele foi para mim assim, você não viu um espírito, não?
mas eu não entendia o que era isso, né? Eu falei, não, eu não sei, mas o que você viu diferente? Eu falei, não, eu vi um homem com os braços abertos. Ele falou, não, isso é o espírito, e você é um médium vidente, viu? E isso com você agora, isso não tem cura. Então você vai manter isso. Então foi o que me aconteceu. Cresci, continuei a minha vida de solteiro, que é a vida de jovem, vida de fazendeiro, jogando futebol, tocando sanfona, tudo bem, fui para aquela guerra de 44. Então tudo isso eu vi os espíritos, compreendeu? Mas tudo bem, nunca me sucedeu nada. Mas dia 7 de maio de 1957 eu obedeci, eu perturbei. Aí que me trouxeram para Palmelo, aqui eu me libertei. E quando foi em 62 eu mudei para aqui, é aí que eu fui assumir essas responsabilidades que eu estou assumindo, viu? Aí eu vim de fazenda, vim de tudo e mudei para aqui. Creio que o Damo é um marco muito importante na doutrina espírita. Em Palmelo, ele será sempre uma presença que marcou o período da sua estada aqui. Porque uma mediunidade como a do Damo, eu nunca vi. Pode existir, mas eu tive a felicidade de participar ao lado dele durante 38 anos de casados e vi acontecer muitas coisas assim, e todas direcionadas para o bem. Então acredito que ele plantou uma semente que vai frutificar assim ao longo de muitos e muitos séculos. E sempre trabalhando em nome de Jesus. Palmelo hoje, ele é conhecido no Brasil todo. Onde a gente vai e fala que é de Palmelo, as pessoas, nossa, eu já ouvi falar de Palmelo. Como que é lá? Aí fica querendo saber, fica querendo ter informações a respeito. Quer dizer, é um carinho muito grande por parte das pessoas, do Brasil todo. Então, quer dizer, realmente Palmelo tem muitas histórias que estão escondidas por todo o Brasil, porque nós não conhecemos todos os casos, tudo aquilo que aconteceu aqui. Mas muitos acontecimentos já tivemos nesta cidade.